E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 38 e no programa passado nós comentamos sobre o diálogo que o Tobias está tendo com o André Luiz, a explicação que ele está dando ao André Luiz, porque ao chegar na casa de Tobias, o André Luiz, ele apresenta ao André Luiz duas companheiras. E aí o André Luiz fica intrigado com isso, a questão dele ter duas companheiras. E aí ele vai dando as explicações sobre isso. E nesse ponto que nós comentamos no programa passado, ele fala do ciúme, do monstro do ciúme inferior. Ele fala da questão das... o André Luiz indaga sobre a questão das segundas núpcias, né? Que não se deve condenar o homem ou a mulher. Ele faz uma indagação, um questionamento, que se casam mais de uma vez. E aí nós observamos isso, que isso é um aprendizado. Ele está dizendo isso, André Luiz, né, como se fosse uma indignação condenar uma pessoa a se casar mais de uma vez, mas ele vai passar por isso. Então já é um aprendizado para ele e nós trouxemos isso para nós também, sobre a questão do autoconhecimento, né? E aí o Tobias comenta com ele que é bom a gente lembrar que nós não estamos ainda na esfera dos anjos, e sim da dos homens desencarnados. E na questão da angelitude, espíritos superiores, Tereza lembrou da escala espírita, que está no item 100 do Livro dos Espíritos. Na questão da escala espírita, que nós já estamos ainda bem longe dessa questão da angelitude, dessas qualidades que o espírito superior tem para ser designado como anjo, né? Que aí entende, o entendimento real da vida se faz presente no sentimento desses espíritos, né? E aí o André Luiz pergunta, mas como é que a gente pode solucionar isso, essa questão de casar de novo aqui no plano espiritual, como é que fica isso? Aí o Tobias, ele vai explicar agora. E aí nós vamos continuar no parágrafo 19, né? 19. Mas como? E aí a pergunta do André Luiz é essa, mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Então, ele está dizendo que entre o irracional, que é o animal, e o homem, há uma série gradativa muito grande de posições, porque nós atingimos a questão do pensamento contínuo na nossa inteligência, nós já raciocinamos. E eu peguei aqui um trecho do livro Libertação, também de André Luiz, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, no seu primeiro capítulo, em que o instrutor, o ministro lá do Nosso Lar, chamado ministro Flacos, ele dá uma palestra, ele faz uns ensinamentos, e num trecho ele diz assim: somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Aí ele continua. Comparada à grandeza inabordável para nós ainda, né, de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, que Nosso Lar é uma delas, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia. Quer dizer, a nossa Terra comparada com esferas superiores. E nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias,
controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Então olha a comparação que ele está fazendo. Que nós, comparados a esses sectores dos espíritos superiores, que são esses anjos, denominados anjos, que dominam a santidade na sabedoria, a gente não passa de bactérias controladas pelo impulso da fome e do magnetismo do amor. Mas ele continua mais um pedacinho. Entretanto, guindados a singelas culminâncias da inteligência, aí ele fala, mas aí, ele falou dos anjos, agora guindados, quer dizer, comparados a singelas culminâncias da inteligência, não são as maiores, são as singelas. Somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Então, é essa a posição nossa, que não é para nós desanimarmos, pelo contrário, é para nós nos impulsionar para melhorar, porque a lei de Deus é o progresso, né? A fatalidade é essa, a nossa fatalidade é o bem, é progredir. Quer comentar, Tereza, esse pedaço? Daqui a pouco. Tá. Então, continuando. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? E aí a gente pode ler um pouquinho do que Kardec coloca no item 100 da escala espírita, para a gente ver a classificação que os espíritos, como Kardec diz, aceitam e passaram para que a gente pudesse compreender de modo não absoluto, mas relativo. Então, no item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas suas imperfeições, de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, porém, nada tem de absoluta. E aí ele vai colocar mais adiante nesse item o seguinte: os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que somos todos nós, não é? E qual é a característica primordial dos imperfeitos? Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. É isso que o Tobias está dizendo para ele. A gente ainda é muito inferior, né? Os da segunda classe, né? Os da segunda parte da escala se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, que ainda nós não com certeza ainda não estamos, né, nessa parte da escala, mas um dia chegaremos lá. E aí Kardec coloca: esses são os bons espíritos. E a primeira parte da escala, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, é isso que o Tobias está tentando mostrar para o André Luiz, que não é como existe uma gradação entre o irracional e o ser humano, existe uma outra entre o ser humano e os anjos. E nós precisaremos percorrer ainda bastante etapas evolutivas para nós chegarmos a esse patamar angelical onde o amor já é compreendido, sentido, não é? E vivenciado de uma maneira muito diferente da nossa. Como Jesus falou, os anjos, não é? Eles não casam e não se dão em casamento. Por quê? Quando você chega a uma etapa evolutiva angelical, a sua energia sexual, ela não fica mais restrita aos órgãos sexuais, ao aparelho genital feminino e masculino. Foi o que o Marco acabou de ler. Por enquanto, o que a gente gosta, nós que somos inferiores, é de namorar e comer.
Não é isso? Isso dá muito prazer para a gente. O ministro ainda que falou aqui no livro Libertação, capítulo 1, muito interessante. O Marco acabou de ler. Mais um dia, não é? Aí está falando para o André Luiz, olha, né, André Luiz, aqui, mesmo nós estando desencarnados, nós ainda somos, né, os mesmos enquanto estávamos encarnados. Nós não mudamos de categoria evolutiva só pela questão de nós termos perdido o corpo físico. Até porque a gente já entendeu que o corpo físico é um instrumento. Na realidade, nós somos o que sentimos, não é? E a gente já estudou isso na questão do pensamento, e o que a gente pensa vem impresso com a qualidade do que a gente sente. Então, é isso que ele está tentando mostrar para o André Luiz. Olha, a gente morreu, ninguém virou santo, ninguém virou anjo, não é? Muito interessante. E aproveitando só um gancho do raciocínio, mais adiante, nesse livro Libertação, já no capítulo 2, ele diz assim, que o espírito encarnado, nós, sofremos a influenciação inferior através das regiões onde se situa o sexo e o estômago, e recebe estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, quer dizer, pode ser os nossos amigos espirituais, através do coração e do cérebro. O que ele está dizendo aqui? Que não é para a gente não namorar e não se alimentar, não é isso, a gente não está nessa categoria de anjo, é isso que a gente está lendo aqui no nosso lar, é para nós fazermos essas coisas com raciocínio e com amor, com respeito, que o nome disso é responsabilidade, disciplina. Mas aí eu li assim, olha, a questão que o Tobias fala, ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros, né? E aí no livro, a gente podemos nos reportar a isso, ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, em que Jesus fala assim, se alguém diz, que João fala assim, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha o raciocínio, lógico. Se você não ama seu irmão que você está vendo, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Não é? A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos o tempo todo. E o Emmanuel pega esse trecho do Evangelho de João e coloca um comentário, um poder de síntese que ele tem, impressionante, no livro Fonte Viva, capítulo 71, e o título é Aproveita, dizendo que a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. E mais adiante, no final, ele diz assim, aproveita. Aliás, o mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza, o tempo todo, a gente vê isso. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Olha o treinamento que ele está pedindo para nós fazermos. É sem cogitar de pagamento, nem um muito obrigado, de qualquer natureza. Não esperar nem um muito, poxa, nem agradeceu, não é para esperar nada. É treinamento. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, a Deus, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Por quê? Segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Né? É isso que o Tobias está dizendo aqui. Então, continuando, né, Tereza? Vamos continuar mais um pouquinho. Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. E aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos para ver mais um pouquinho sobre a progressão dos espíritos. Pergunta 114. Olha que interessante, né? Que Kardec, vendo a diferença social, a diferença comportamental
dos encarnados à sua época, Kardec fez a seguinte pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? E essa é uma pergunta fundamental para todos nós podermos entender as diferenças que existem, não é, na sociedade da Terra. Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, não é? E melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, como ele falou aqui, existem aqueles que de ânimo mais forte, eles vão conseguir percorrer essa escala muito mais rápido. Os preguiçosos e endurecidos e rebeldes demoram mais. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, então, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí a resposta também fabulosa. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, não é? E de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, o objetivo nosso é um dia sermos espíritos puros. É como Jesus falou em João 14, não é? No Novo Testamento. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se tiver vontade, se né? Quiserdes, se né? tiver vontade. É isso que o Tobias está falando aqui. Mas que dá tem trabalho. E aí ele continua na outra, na de 117, para encerrar, Kardec perguntou assim: mas depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la. Aí o Tobias diz que são os companheiros de ânimo forte. Esse que tem vontade, né? Aí entra a vontade, que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel discorre muito bem que a vontade é o departamento da nossa mente que gerencia todos os outros departamentos. A vontade soberana sobre os outros, a vontade sobre a memória, a vontade é soberana sobre todos os nossos sentidos. Ela é soberana. E aí para terminar, ele diz assim: uma criança dócil não se instrui mais depressa que outra recalcitrante, os espíritos falando a Kardec, né? Então, para a gente ver, é o que o Tobias está dizendo, olha, a gente um dia vai ser anjo, mas vai depender de nós, porque todo mundo foi criado simples e ignorante. Tereza comentou sobre a questão da escala espírita, e estamos falando aqui da angelitude, porque ele cita aqui mais de uma vez, né? E aí, quando nós falamos fora da caridade não há salvação, Kardec coloca isso, que os espíritos informam o que é caridade: benevolência, indulgência e o perdão, né? A questão de número 886, né, do Livro dos Espíritos. E em cima desse raciocínio, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Em cima desse raciocínio, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 1, titulado Renúncia, tem um trecho que ele diz assim: a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Muito bonita essa página, peguei só esse trecho para a gente raciocinar em cima disso, né? A questão da angelitude. Nós nos sacrificarmos para que isso tudo aqui no próximo não possa sofrer esse prejuízo de qualquer procedência. Sangrando os nossos corações, fazendo qualquer sacrifício, para que a alegria do outro não sofra prejuízo. Então é isso, né? Vamos atingir ainda. É importante que a gente já sabe o que tem que fazer, e aí é o esforço nosso diário de cada um, né? Cada um com seu esforço pessoal em cima disso. Eu estava querendo ver aqui, Marco, quando a questão, só para ler um trechinho do que Emmanuel coloca sobre a vontade. Ah, tá. Porque ele diz livro? Aqui?
Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Aí, no livro Pensamento e Vida, é o item, eu acho que é o item 1 ou 2, deixa eu ver aqui. Número 2, olha só, a vontade. Olha já achei aqui também. Comparemos a mente humana, o espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Olha que imagem bonita, eu me lembro disso. Subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. Temos o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória e outros, não é? Mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Olha que imagem muito linda. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação, né, mental. Aí ele vai terminando dizendo que o cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, quando ela é dirigida para o bem, quando a gente coloca a nossa vontade a serviço de Deus, das leis de Deus. Então, essa imagem não é a nossa mente. Ela tem vários departamentos, mas o gabinete principal que controla tudo é a vontade. E aí é o que o Tobias está dizendo para o André Luiz. Ó, meu filho, a gente vai um dia, vamos nos tornar anjos, mas vai depender da nossa vontade, do nosso querer realmente atingir, com mais pressa ou com mais vagar, mas todos, né? Porque a nossa fatalidade é o bem. A alavanca da vontade, a nossa fatalidade é o bem, como a Teresa fala. Fatalidade é lei. Isso. Então a alavanca da vontade, ela está sempre em nós, basta a gente acionar. É aquilo que a gente sabe que é o certo para fazer, mas tem preguiça de fazer. Aí entra a vontade, aí entra o treinamento da vontade. Porque fazer o que eu gosto, aí precisa de basta um pouquinho de vontade, vamos botar assim, numa dosagem, né? Agora, fazer o que eu não gosto, mas eu preciso treinar a alavanca da vontade, quando André Luiz chama isso, ele coloca esse termo em outros livros, a alavanca da vontade. E aí eu preciso fazer. Quando eu era pequeno, eu não gostava de ir para a escola, mas eu tinha que ir. Graças a Deus, a minha mãe, nessa encarnação, ela, né... ela não ia pela minha vontade, a minha vontade era ficar em casa, não era ir para a escola, mas você vai. E aquilo foi criando, hoje eu gosto de estudar. Mas a alavanca da vontade tem que ser acionada, tem que ser impulsionada, né? Sempre. Eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer. Fazer o que eu tenho que fazer, mesmo sem gostar. Né? Pô, bem, é assim que a gente vai treinando. Por isso, esses espíritos chegaram a ser anjos. Como ele está dizendo aqui, ó, temos companhia, para que ele diz aqui, existem companheiros de ânimo forte que se revelam superiores por supremo esforço da vontade. É isso que ele está falando. Olha o termo que ele usa, supremo esforço da vontade. Então, para você ter um supremo esforço da vontade, ainda não é um hábito adquirido. Madre Teresa Calcutá, quando cuidava dos seus doentes, naquelas condições da Índia, uma história magnífica, só quem quiser pesquisar a vida dessa mulher, meu Deus do céu. Aquilo já estava nela, o esforço que ela fazia para nós era uma coisa absurda, meu Deus, como é que ela... Mas para ela era o hábito. Prazer. Ela falou, eu sou um lápis na mão de Jesus. Ele pede, eu escrevo, meu filho, é isso. Para ela já estava, isso já estava adquirido, mas esse espírito para adquirir isso, Paulo de Tarso, a gente lê o livro Paulo Estevão, essa obra magnífica que todos devemos ler e reler sempre, é aquele homem, meu Deus, depois que ele resolveu, aí que está, resolução, para Jesus,
Meu Deus do céu, o homem, ninguém aguentava andar com ele, o homem podia ir de barco de um lugar para outro, ele ia a pé, ele enfrentava tudo, né? Até Barnabé não aguentava quase com o homem. Então é a vontade, né, que nós temos que treinar. Isso. Então já estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus para todos vocês. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.